A Bíblia não se contradiz, então como resolver essa contradição? Refutando mais uma vez um vídeo que tenta mostrar contradições na Bíblia. Vamos ver então qual é essa grande contradição. Deus vai dizer uma coisa e João vai dizer outra coisa. Ouça até o final para você compreender melhor. Veja o que Mateus vai afirmar. Mateus, capítulo 26, e versos 2 ao 6. Diz que faltava 2 dias para a Páscoa, e Jesus foi para a casa de Simão, o leproso, na cidade de Betânia. Agora veja a contradição de João. Segundo João, capítulo 12 e verso 1. Diz que faltava 6 dias para a Páscoa, e Jesus foi para a casa de Lázaro, na cidade de Betânia. Veja os 2 erros de João. Primeiro erro de João. Faltava 6 dias para a Páscoa. Mateus diz 2 dias para a Páscoa. Segundo erro de João, diz que Jesus foi para a casa de Lázaro, em Betânia. Mateus diz Simão, o leproso. A pergunta é, se Mateus e João estavam juntos nesse dia, por que eles se contradizem tanto assim? Quem está sendo usado por Deus? Bom, como eu já mostrei em outro vídeo, tanto as perguntas como as respostas criadas por esse perfil que tenta de alguma forma mostrar uma contradição na Bíblia são totalmente infundadas. Ele cria a pergunta e inventa uma resposta baseando-se naquilo que o texto bíblico não diz. Por exemplo, vamos começar aqui pelo segundo erro de João. Vamos lá. Ele afirma, né? Segundo João, diz que Jesus foi para a casa de quem? De Lázaro, em Betânia. E Mateus diz que foi para a casa de Simão, o leproso. Então, o fato é que tanto Mateus como Marcos afirmam que a casa onde aconteceu o jantar e onde a mulher ungiu Jesus era de Simão, pertencia a Simão. Isso é inegável no texto. Tanto Mateus como Marcos afirmam isso. No entanto, de onde vem a afirmativa de que João afirmou que a casa pertencia a Lázaro e não a Simão, contrariando aquilo que Mateus falou e que Marcos falou? Bom, só veio de uma coisa, da cabeça do autor do vídeo, que infelizmente não sabe ler um texto e nem muito menos interpretar um texto. João capítulo 12, verso 2. Preste bem atenção, leia o texto comigo devagar e bem atentamente, tá bom? Diz o seguinte, então ofereceram-lhe um jantar. Marta servia, enquanto Lázaro era um dos convidados sentado à mesa com Jesus. Espera aí, como é que eu posso estar da condição de convidado na casa que me pertence? Imagina só você, a casa é sua, você organiza o jantar e no final das contas você é tratado como um convidado? Que sentido faz isso? A verdade é que em nenhuma tradução bíblica você vai encontrar a afirmativa de que a casa pertencia a Lázaro, ou que Jesus foi para a casa de Lázaro em Betânia. No máximo, o texto vai dizer o que diz no versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, que havia morrido e fora ressuscitado dentre os mortos. Sendo assim, o texto bíblico diz claramente que Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro. Não diz que foi direto para a casa de Lázaro. Diz que Lázaro estava lá em Betânia e Jesus foi para essa cidade. E aqui o texto, o versículo 2, confirma o que Marcos e Mateus falaram. A casa pertencia a quem? A Simão. E Lázaro estava onde? Como convidado na casa de Simão. Ficou claro agora? Na verdade, já estava bem claro no texto, né? Agora vamos para o primeiro erro de João, né? João afirma que faltavam 6 dias para a Páscoa quando Jesus foi para Betânia. E Mateus e Marcos também afirmam que faltavam 2 dias para a Páscoa e na ocasião ocorreu ali a unção de Jesus, quando Maria ungiu Jesus. Sendo assim, quem está certo e quem está errado? Eu afirmo claramente, os dois estão certos. Não há erro e contradição nenhuma. O problema é não saber ler e interpretar o texto. João capítulo 12, verso 1 diz o seguinte, apenas isso, 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para onde? Para Betânia. Onde estava quem?
Lázaro, que havia morrido e fora ressuscitado dentre os mortos. É isso que o texto diz. João apenas está dizendo que 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia. O texto em nenhum momento está dizendo que o jantar ou a ceia na casa de Simão aconteceu 6 dias antes da Páscoa. O texto diz que Jesus foi para Betânia 6 dias antes da Páscoa. E para compreender esse texto, essa fala de João, não basta ler somente um textinho de João e um textinho de Mateus. Tem que ler também aquilo que escreveu Marcos. Por exemplo, quando Marcos vai narrar a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que ocorreu cerca de 6 dias antes da Páscoa, veja o que Marcos disse. Quando já se aproximavam de Jerusalém, Jesus e seus discípulos chegaram aonde? Às cidades de Betfagé e o quê? Betânia. No Monte das Oliveiras, Jesus enviou na frente 2 de seus discípulos. E o texto segue então narrando as instruções de Jesus aos discípulos para então pegarem o jumentinho no qual Jesus montou, colocou suas coisas e entrou de forma triunfal em Jerusalém. E quando continuamos a leitura bíblica, desde o capítulo 11 de Marcos, que narra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que aconteceu cerca de 6 dias antes da Páscoa, corroborando com aquilo que João escreveu no capítulo 12, até o capítulo 14 de Marcos, quando ele diz que dali 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães sem fermento, a festa dos pães asmos, Jesus, pelo menos, foi e voltou de Jerusalém a Betânia cerca de 3 a 4 vezes nesse período de 6 dias. Sendo assim, em Marcos capítulo 11, temos a informação de que Jesus chegou em Betânia, e de Betânia ele foi para Jerusalém, onde aconteceu a sua entrada triunfal. Depois que Jesus entrou em Jerusalém, ele foi no templo, depois do templo ele saiu e voltou para Betânia novamente. Dormiu em Betânia, depois voltou no dia seguinte para Jerusalém, depois voltou para Betânia de novo. Então Jesus fez esse percurso de ir e voltar cerca de 3 a 4 vezes. E quando Mateus e Marcos afirmam que dali 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães sem fermentos, essa ocasião aqui, Jesus estava onde? Em Jerusalém. E depois a narrativa vem dizendo que agora, estando ele em Betânia, reclinando à mesa na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, e aí segue-se a informação, segue-se a narrativa da mulher que ungiu Jesus. Que segundo a informação de João, essa mulher era Maria, a irmã de Lázaro. E um outro fato interessante, quando João está narrando aqui essa história, embora João fala que 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou em Betânia, onde estava Lázaro, João não está preocupado aqui com a questão da ordem cronológica. João ele menciona que 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou em Betânia. É simplesmente uma informação que ele está acrescentando aqui. E depois ele narra o que aconteceu, que segundo Mateus e Marcos, foi 2 dias antes da Páscoa. E a prova de que João, quando está narrando uma história, ele acrescenta informações, está em João capítulo 11, por exemplo, quando ele diz, um certo homem chamado Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. Aí olha a informação que João acrescenta aqui. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus próprios cabelos. Veja bem, João no capítulo 11, ele está acrescentando uma informação que ele falaria depois no capítulo 12. Portanto, nessa narrativa, nesse contexto, João não está afirmando que aquilo que aconteceu na casa de Simão, o leproso, no qual Lázaro era um dos convidados, juntamente com Jesus, aconteceu ou teria acontecido 6 dias antes da Páscoa. João está dizendo simplesmente que 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi e chegou em Betânia. Sendo assim, Mateus, Marcos e João não se contradizem. Muito pelo contrário, eles trazem informações que se complementam. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.